Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sarvasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Então, que bom, estamos novamente aqui juntos, nessa aula matinal, e espero, que a inspiração divina sempre atue da melhor forma quando temos essa boa intenção de levar a mensagem do Senhor para todas as pessoas. E estamos dando então a continuidade aqui no verso 4 do capítulo 7, onde o Senhor Krishna está explicando a Arjuna tudo sobre o conhecimento fenomenal e o conhecimento da realidade. Então, Krishna explica que muitas pessoas não se rendem a Ele, muitas almas são raras em estar assim, disponível de coração entregue totalmente aos pés de lótus de Krishna, porque as pessoas não têm esse conhecimento que é dado diretamente pela pessoa suprema, de modo que Krishna ele quer dizer com isso que a maioria das pessoas está recebendo informação de pessoas que simplesmente estão especulando o conhecimento transcendental. Isso é algo para se refletir seriamente, porque se, por exemplo, o Bhagavad Gita está presente no planeta Terra, ele naturalmente tem que ser dado os seus significados por um devoto puro, por uma pessoa que realizou a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. E dessa maneira, se a base da nossa filosofia ou religião não estiver alicerçada nesse conceito de Deus como uma pessoa absoluta, então tudo o que fizermos, de acordo com o Srila Prabhupada, será inútil, ou será então somente um estágio parcial que não dará a realização completa de Deus. Krishna falou isso no verso passado, no verso 3, que raramente alguma alma o conhece de verdade, mesmo que elas tenham, essas almas tenham atingido algum tipo de perfeição, mística ou espiritual nesse mundo material. E daí agora ele começa a falar o verso 4 com as seguintes palavras, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Juntos, todos estes 8 elementos formam minhas energias materiais separadas. Então Krishna ele está falando aqui que tudo que vemos, tudo que vemos nesse mundo nada mais é do que uma compilação, uma junção, energética desses elementos. Tudo que vemos, tudo que sentimos, tudo que ouvimos, há uma mescla desses elementos materiais
E tudo isso é muito místico. São chamadas as energias materiais de Krishna. Na verdade, esses elementos eles se manifestam desde uma natureza assim muito sutil até essas condições aqui da terceira dimensão, onde podemos, né, observar aquilo que se chama o nosso mundo comum. Então essas energias realmente elas não são diferentes de Krishna, porque são um produto da energia divina, mas elas são separadas, porque não são assim Deus em si, entende? Dessa maneira isso é chamado, né, a ciência de Deus, a ciência, né? Vemos muitos cientistas, muitas pessoas tentando entender esse aspecto material de Krishna, mas a verdadeira ciência é a suprema. E Krishna está falando que ele está controlando todos esses elementos em todas as dimensões, né? Das mais sutis até as mais grosseiras. Krishna ele é o cientista supremo, onde ele manipula todos esses elementos, e esses elementos, né, de acordo com as suas vibrações, criam formas. Quando abandonamos esse corpo material, vamos para um corpo mais sutil, e ali existe um mundo também mais sutilizado, e temos a experiência, né, num corpo mais sutil de um mundo mais sutil. Nesse momento aqui em que estamos ouvindo essa palestra, estamos com, né, um corpo grosseiro, experimentando um mundo grosseiro. Então esse som do qual a minha voz agora está penetrando esse ouvido, e aí os seus sentimentos e os seus pensamentos estão captando, né, a mensagem, estão interpretando de alguma forma ou filtrando, né, de acordo com o conhecimento que você tem, e daí você, de acordo com o seu nível de realização espiritual, você vai ter, né, uma forma de entender o que está sendo falado por Krishna aqui no Bhagavad Gita. De modo que o devoto, quando ele se torna puro de mente, de inteligência, de consciência, ele entende diretamente o significado que a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, está nos dando aqui no Bhagavad Gita. Nisso aí se conclui que não há pessoa melhor para dar o significado do Bhagavad Gita do que um devoto puro. Essa foi a misericórdia que recebemos de Srila Prabhupada, que é uma alma, né, dotada de poder por Krishna, para trazer esse significado do Bhagavad Gita aqui para o Ocidente, já que aqui havia o Bhagavad Gita, porém a interpretação que as pessoas davam do Bhagavad Gita era assim meio, né, impersonalista. As pessoas tinham essa concepção energética de luz de Deus e falavam que Krishna era o resultado da manifestação energética absoluta, assim. Mas Srila Prabhupada, em sua missão, e era essa a missão maior, né, como falamos na aula passada, era desmistificar esses conceitos e mostrar que Krishna está diretamente falando no Bhagavad Gita que ele é Deus e a fonte da energia impessoal, que nada mais é do que o brilho de seu corpo, onde essas energias, né, que citamos aqui, a terra, né, a água, o fogo, o ar, né, éter, mente, inteligência e falso ego, são assim elementos dentro desse Brahman, né, que manifestam todas as coisas, desde lá de Mahavishnu,
que é quando Krishna entra como a super-alma da natureza material, também como Garbhador Kashai Vishnu, como ele entra como alma suprema de universo, e também dentro do nosso coração, Krishna está presente como Kshiroda Kashai Vishnu, que mantém a formatação dos nossos desejos, né, das nossas experiências aqui nesse mundo material, de modo que nós não temos assim essa liberdade completa, assim. Sempre somos dependentes de Krishna e também somos partes integrantes da energia de Krishna. Somos uma energia superior, conforme vamos ver no próximo verso. Mas aqui Krishna ele começa a falar sobre as suas energias materiais, e quando ele fala separado, né, não significa assim que está separado nesse sentido relativo como entendemos, mas simplesmente que essas energias, né, citadas aqui por ele, são ele mesmo, mas não são ele. Isso aí temos que compreender, né, essa natureza absoluta de Krishna, né, chamada Achintya Bheda Bheda Tattva, que tudo é Krishna, mas também tudo é diferente de Krishna dessa maneira, assim, quando entendemos que Krishna, sendo Krishna, é ele mesmo diferente de tudo. É um conceito assim, não, eu não acho assim tão complicado de entender, porque quando saímos um pouquinho da mente, né, entramos mais num campo abstrato de compreensão, ou seja, quando usamos a nossa mente superior para averiguar esses conceitos mais metafísicos, também acabamos assim sentindo essa realidade, porque tudo é um treinamento, né? É um treinamento da intuição. Por isso que quando sentamos em meditação, acessamos o nosso eu superior, né, o nosso espírito, e através disso o nosso espírito tem essa capacidade de intuir o que é o divino de uma forma mais abstrata, e também intuir o que significa isso, assim, quando fala que esses elementos materiais citados nesse verso são separados de Deus. É porque temos que usar, né, palavras ou ideias para a linguagem da mente nesse mundo material. Por isso é preciso ter essa introspecção. Você entender que no final, toda essa derivação de energias que ele cita aqui, desde a Terra até o falso ego, são movimentações vibratórias do Brahman, que é essa energia primordial que manifesta todas as coisas. Entende? Então, no final, tudo é o Om, né, que fala Om, diz que o Om é a vibração inicial, onde todas as coisas vão se formando e acontecendo, desde lá do mundo espiritual até aqui no mundo material. Então, isso é uma ciência, né? Ciência. Algo, enquanto as pessoas, né, os cientistas materiais ficam especulando sobre a natureza, né, assim vamos dizer, manifesta das coisas grosseiras, ficam pesquisando assim, Krishna ele já nos ensina assim a origem dessa energia toda. Aí nós podemos ver o movimento, né, da matéria, entender como tudo isso é uma ilusão formada por uma energia primordial chamada Brahman, que nada mais é o brilho ou a energia que emana do corpo, né, absoluto de Krishna. Né, assim como todos os planetas, todo o universo assim, está presente nos raios do Sol, né? Mesmo assim, tudo que está presente nessa atmosfera formativa dos raios do Sol, que dão vida, né, que dão calor, que dão luz, mesmo assim tudo isso está separado do Sol.
está acontecendo no contexto da radiação solar. Então é o Sol, mas não é o Sol. O Sol é a fonte. É dessa maneira que Krishna explica que ele é separado das coisas, né? Separado de tudo. Então Krishna fala que juntos, né, todos estes 8 elementos, eles formam as energias materiais dele separadas. Então isso é, né, a ciência de Deus que está analisando a posição constitucional de Deus e as suas diversas energias. Infelizmente, os cientistas, né, modernos, assim, que também às vezes tem a maioria de sua característica de ateu, né, que não quer aceitar Krishna como o Senhor absoluto de todas as energias, eles tentam, né, rejeitar essa parte que é a parte original, causal de tudo, e ficam analisando os efeitos. E Krishna explica que se nós trabalharmos a nossa consciência, nos rendendo a Ele, no final vamos ver o mundo todo como uma manifestação, uma criação, uma obra de arte, né, de Krishna. Assim como você vê uma flor, por exemplo, tudo aquilo ali, aquela alma que está dentro daquela planta, né, a super-alma junto com aquela partícula espiritual que está evoluindo através das formas, e você vê que essa variedade infinita de coisas é Krishna criando, assim, né? Isso aqui estamos falando só no planeta Terra. Imagina, há tantos lugares habitados nesse universo, uma diferenciação. Imagina a flor parijata, né? Assim, por exemplo, já que eu falei de flor, assim, nos planetas celestiais, quantas coisas assim que nem podemos imaginar de beleza, de arte, as músicas angelicais, há uma gama infinita de formação desses 8 elementos que estão se misturando e formando, assim, sutilmente e grosseiramente, né? Achamos esse mundo material aqui tão belo, assim. Mas a beleza de Deus, né, que é uma das qualidades de Bhagavan, da opulência dele, é infinita, de modo que não podemos nem imaginar como é a beleza em Vaikuntha Loka, no mundo espiritual. Então temos que ter essa posição analítica em nossa alma, né, de entender do que Deus se constitui, né? Porque tudo é Deus, mas temos que ver essa parte fenomenal e a parte real, né? No mundo espiritual é dito que lá tudo é consciente, né? E bem-aventurado, e aqui simplesmente temos que aplicar essa visão consciente dentro da ilusão. Você só pode sair, né, de Maya ou dessa chamada, né, Matrix, se você começa a ver tudo com os olhos da autoridade divina. Isso é tão mágico, é tão incrível, quando você abre seus olhos e entende que não só o seu corpo material, que é feito com esses elementos, e junto com a mente que percebe algo que é chamado assim lá do lado de fora, dessa forma assim, tudo está se processando num cérebro incrível, feito, né, por Deus, pelos seus agentes que tem essa engenharia biológica de trazer almas para esse planeta, para criar todo esse cenário planetário. Estamos aqui, né, vivendo de uma forma assim, tão assim, algo que eu só posso falar a palavra incrível, né? Você abre seus olhos, imediatamente você está vendo a energia de Deus agindo, né, nas situações físicas, nas situações emocionais, nas situações mentais, no discernimento, na intuição, na vida do espírito,
e assim você vai cada vez mais centralizando a sua atenção naquilo que você é, conforme Krishna deseja, né, que nos situemos cada vez mais no Espírito, para poder ter para sermos, né, cientistas analíticos e podermos ver Krishna como a substância formativa por trás de tudo. Krishna, ele está, né, assim, criando todas as coisas, não existe nada, ninguém está criando nada assim, a tecnologia, tudo isso acontece porque Krishna sabe que é a hora da humanidade receber certos benefícios né? E ele faz arranjos assim, a tecnologia, por exemplo, Krishna facilita tudo, de acordo com a sociedade, né, de determinado planeta que está pronta para receber certos aspectos, né, artísticos ou tecnológicos para evoluir. Infelizmente, muitas pessoas estão usando, né, de uma forma incorreta a obra de Deus, né, e de toda a cientificidade que nós recebemos para facilitar a nossa vida. Então temos que ter essa visão de maravilhamento, né, de glorificar realmente o Senhor Divino, vendo que Ele, né, mantenha dentro da sua energia, chamada Brahman, a configuração de todos esses elementos de acordo com a mentalidade de uma civilização. Por isso que os semideuses têm um tipo de civilização muito mais confortável, avançada, porque eles sabem que tudo vem da fonte, eles estão cada vez mais conectados com o divino. Aqui no planeta Terra, essa conexão ainda é meio fraca, mas nós estamos evoluindo, né? A humanidade ainda está num grau animalizado, porque estamos em Kali Yuga, e vamos avançando, né, cada vez mais, até chegar num ponto onde essa conexão é pura e completa, como é no mundo espiritual. Entende? Tudo é gradual, né? Não precisamos ter essa pressa louca, essa ansiedade para estar com Deus, porque já estamos com Deus o tempo todo. E aqui nesse verso, Krishna, ele está tentando explicar cientificamente o que são essas energias materiais dele, e aqui ele dá os elementos, né, de base que formam todas as coisas. Se você vê um edifício, você entende que ele tem terra, né, que tem água, né, que tem fogo, que tem ar, e que existe um éter, né, um corpo energético que está mantendo toda a estrutura física, né, e também aí, por você observar um prédio, você vê que é a sua mente que está dando aquela percepção, e com a sua inteligência você consegue entender que é um prédio. E também, né, o seu falso ego que faz, né, você achar que é um morador desse prédio. Mas quando você se torna um devoto, você entende que esse edifício, esse prédio é Krishna, é a energia de Krishna. Isso aí é mágico, é encantador, e que após a morte você já vai ir para uma outra dimensão, onde o elemento terra vai estar presente num aspecto mais sutil. Então, por exemplo, nem precisa abandonar o corpo quando você está sonhando, né, na condição onírica. Ali também tudo é mais sutil, porque você está no seu corpo astral, que é o mesmo corpo que você vai ter depois da morte, se você não for, né, para o mundo espiritual e ter que continuar seu ciclo de encarnação. Todo mundo vai para esses mundos mais sutis, e daí você tem um mundo ali que é feito com esses mesmos elementos, porém em suas características mais sutis, né? Enquanto tivermos
e esse falso ego é essa energia de Krishna, no qual estamos nos identificando com os corpos, né, com os veículos que nos dão a possibilidade de contemplar com os 5 sentidos os determinados mundos em que estamos. Agora você está vendo esse mundo grosseiro aí, de terceira dimensão, com esse corpo físico, né? Esse cérebro físico. Mas quando você está dormindo e sonhando, ou após a morte, você começa a contemplar outro tipo de mundo. A ideia também é, se você não voltar para o mundo espiritual, quando você abandona esse corpo material e você realmente se torna um cientista da alma, então é a mesma coisa, você vai estar no mundo astral ou no mundo mental, né? Há mundos muito sutis e você vai ter compreensão. Então é muito legal, né? É incrível ter essa condição de aprender, queira aprender, né? Internalize isso no seu coração e compreenda definitivamente que nada pode acontecer sem o aval, né? Sem o consentimento da providência que falam, né? De Krishna. Tudo está sendo feito por Krishna. O que você deseja, o que você quer, é o poder que Krishna lhe confere dentro da ilusão para você criar o que você quiser. Assim como Krishna, através desses elementos, manifesta toda essa criação material, né? Através do seu Brahma, que é o primeiro ser vivo criado, assim também, através de nós, Krishna manifesta o que quisermos. Por isso somos deuses. Mas quando temos a ciência da alma, nós imediatamente rejeitamos aquilo que é desfavorável à nossa consciência espiritual. Porque a ideia é você, entendendo que é um ser divino também, né, uma parte integrante de Deus, um co-criador com Krishna, você começa a manifestar vibracionalmente um mundo que corresponda ao desejo de Krishna, né? Como diz o Mestre Cristo, né? Seja feita a vossa vontade e não a minha vontade, porque a minha vontade, por causa do falso ego, um desses elementos materiais, ela é caprichosa, ela está visando mais a um caráter egoísta, né? Um caráter interesseiro. Mas se nós nos rendemos a Krishna, Vishnu, dentro do nosso coração, somos orientados naturalmente a avançar espiritualmente nesse mundo material para nos preparar de uma forma, né, saudável, para voltar para a nossa condição original como espíritos. A ideia é que nós tenhamos uma forma espiritual, né? Nós já temos essa forma em semente no nosso coração, e quanto mais vamos dando atenção a Krishna, nos associando, né, com tudo relacionado a Krishna, vamos aguando essa semente do corpo espiritual, de tal maneira que, se abandonamos esse corpo material pensando em Krishna, depois de toda essa trajetória humana, né, batalhando, né, assim, para manter a nossa consciência em Deus, recebemos esse mérito de voltar para o mundo espiritual nesse corpo espiritual. E esse corpo espiritual reflete o mundo consciente e perfeito de Deus. Entende? E esse corpo espiritual, ele tem a natureza absoluta, como a de Krishna. E então vamos entender que o nosso corpo espiritual não é diferente do nosso espírito, porque no mundo espiritual tudo é uma coisa só, dentro de um caráter absoluto. Enquanto que aqui, ou nos sonhos, ou no mundo mental, né, no mundo astral, no mundo físico, os nossos corpos não são assim compatíveis completamente com a natureza do espírito. Por isso que
temos que voltar a esse mundo repetidas vezes até chegar ao ponto em que vamos abandoná-lo com esse nosso corpo espiritual formado, e assim voltamos para Krishna. Por isso Krishna fala, pratique, né, o serviço devocional, porque o nosso corpo espiritual, ele age como um servo eterno amoroso de Krishna. Essa é a nossa condição eterna no mundo espiritual. E para que esse corpo nosso se desenvolva, temos que semear, né, essa semente do corpo espiritual em nosso coração com atividades relacionadas a Deus. Lá do mundo espiritual está todo mundo vivendo em plena felicidade, né? É como se fosse uma osmose com a energia de Krishna. Você se torna um próprio átomo, né, do Brahman, relacionando-se com o Para-Brahman, que é Krishna, a fonte, né, dessa energia. Então você é uma energia de Krishna. Essa é a sua condição natural. E quando você está aqui nesse mundo material, se identificando com esse corpo material, que nada mais é do que a soma desses elementos, né? Terra, água, fogo, ar, mente, inteligência e falso ego, eles são elementos separados do seu espírito, assim como são elementos, né, em sua totalidade separados de Krishna. Então, nosso corpo material é um pequeno mundo, né? Um pequeno universo onde Krishna permite que sejamos, né, assim, entre aspas, né, deuses do nosso próprio mundo, e temos que entender que temos que ser senhores da nossa existência, né? Temos que ser responsáveis pelo nosso avanço espiritual aqui nesse mundo material. E maturidade espiritual significa que você realmente se rende a Krishna, que você se torna um cientista espiritual, e através da sua alquimia, né, interior, dentro do laboratório do seu coração, você se torna-se uma pessoa capaz de criar o que você quiser. Porque não existe essa coisa de falta, né, de pobreza. Tudo isso aí implantado na nossa mente por um sistema explorador. Porém, quando você está com Krishna e realmente tem uma ciência, né, de autorrealização, você se torna brincando assim, né, um bruxo, um feiticeiro que pode criar, manipular a matéria. Nós temos esse poder de manipular tudo dentro da vida divina para termos o que quisermos, né? Só que quando somos devotos mais avançados de Krishna, apesar de termos esse poder divino, não usamos esse poder para sermos assim, né, místicos, ter poderes místicos ou ter muita opulência material, mas simplesmente vamos ter a maior riqueza, que é conseguir transformar, né, a nossa consciência nesse amor a Deus, entendendo que agora não temos mais nada a fazer aqui nesse mundo material, né? Já deu, né? Já entendi que isso aqui é só um mundinho criado por Krishna para eu entender o contraste que é entre a energia material e a energia espiritual. E agora eu quero sair desse corpo físico, desse corpo astral, né, desse corpo mental, e quero adquirir o meu corpo espiritual para ter essa vivência em Vaikuntha Loka, no mundo espiritual, né, Krishna Loka. Então, com esse corpo espiritual, você vai ter uma relação com Krishna, assim, né, como ele fala, né, como servo, como amigo, como parente, né, como amante, amado, dessa forma. Você vai ter essa relação com Krishna quando você desenvolver o seu corpo espiritual, que no momento está apagado, porque o seu falso ego, né, é identificado com todos esses elementos materiais citados nesse verso,
está simplesmente, né, tentando acreditar piamente que você, esse corpo físico, assim, tudo fora da realidade espiritual. Krishna, ele está batendo na mesma tecla, né? Fique no espírito, entenda que você não é isso, veja que tudo é a manifestação das minhas energias, que você, sendo uma parte integrante de mim, também tem o poder de criar um pequeno mundo, só que existe uma escuridão, existe um sistema demoníaco que está te afastando da alma e criando valores, né? Valores mentais, né? Espiritual, onde você fica preso a ideias de que você não é nada, é um insignificante, é uma pessoa que tem um mau karma e que agora tem que sofrer, porque assim, aí as religiões entram, você é um pecador, você é isso e aquilo, assim, isso aí tudo é implantado. Porque na verdade você é um servo eterno de Krishna. Essa é a posição maravilhosa que nós temos, né? Somos filhos de Deus, temos a herança de todo o universo, podemos criar o que quiser, mas para chegar a esse ponto temos que estar conectados com essa alma suprema, com Krishna, temos que estar situados completamente no espírito, e dessa forma, né, recebemos essa intuição de fazer tudo nesse mundo de uma maneira que nos favoreça sempre a avançar do espírito. Nos tornamos senhores da nossa própria existência e isso faz com que sejamos assim, responsáveis, saibamos porque estamos cometendo alguns erros e também, né, adquirimos essa potência do espírito para levar essa mensagem de Krishna para outras almas que simplesmente estão vivendo vida após vida, perdidos assim como, né, zumbis nesse mundo, almejando todos os valores que um sistema demoníaco implantou como um tipo de normalidade. E aí toda a tecnologia, toda a arte, tudo aquilo que é encantador simplesmente para a alma se torna veículos de distração, onde esquecemos de nos devotar assim o tempo todo para Krishna, né? Quanto mais vamos ficando no espírito, na realidade daquilo que somos em relação a Krishna, menos apegado, menos queremos sentir as sensações desse mundo material, que são isso que eu falei, são distrações que fazem que esqueçamos da nossa posição real. E o devoto puro é exatamente isso, é a alma que nunca se esquece que ela é uma serva de Krishna e ela está observando Krishna em tudo, né, dentro dessa manifestação material, como um cientista transcendental. Ele está realmente à parte, né, desse mundo, dessa matrix, onde as pessoas ainda estão agindo assim de uma forma tão animalizada, né? Pensando somente em como eu vou comer, como eu vou dormir, como eu vou me acasalar, ou como eu vou me defender, né? Se defender significa que a pessoa tem medo, né? É egoísta, né? Está pensando assim no seu bem próprio, no sentido material. Porém, o devoto puro, ele é destemido porque ele vê que Krishna está fazendo um arranjo macrocósmico para a sua vida microcósmica. O universo passa a servir a alma que está se dedicando aos pés de lótus de Krishna com total rendição. E por isso nas escrituras é dito que até os semideuses vêm servir amavelmente um devoto que está caminhando nesse mundo, assim, tentando passar a mensagem da suprema personalidade de Deus, e naturalmente também que está vibrando essa conexão pura com o divino. É nesse sentido que devemos realmente querer aprimorar a nossa cientificidade transcendental, estudando o Bhagavad Gita e as palavras do Senhor Krishna.
Por isso esse capítulo 7 é chamado, né, o conhecimento acerca do absoluto, não acerca do relativo. Temos que realmente nos aprofundar um pouquinho nesse conhecimento que não é tão complicado assim, mas as pessoas têm preguiça de pensar. E porque elas estão esquecidas de Krishna, elas se identificam com esse corpo e passam a ver o mundo como se fosse algo assim separado, e que ela é um corpo que está se movimentando, né, em diversos lugares, enfrentando diversas situações. Porém, tudo isso é criação da própria alma, do próprio espírito. A partir do momento que você está com Krishna, e deixa Krishna, né, relaxa um pouco e deixa Deus agir na sua vida, então você vai ver que seu mundo vai mudar completamente. Você vai viver no mundo de Deus. É isso que o Mestre Cristo fala, né? Primeiro, né, busca o reino de Deus em seu coração, ou seja, se conecta com Vishnu, Krishna, imediatamente. E aí esse mundo, né, de Krishna será o seu mundo. E aí depois tudo vai ser acrescentado na sua vida de acordo com aquilo que favorece a sua vida espiritual, porque o desejo de Krishna não é que você fique mais nessa prisão material. E se você já adquiriu um grau de inteligência suficiente para autocontrolar, né, a sua mente, ou seja, usar os seus sentidos para servir aos sentidos de Krishna, que é a nossa fonte, e aí então o caminho acontece rápido. Aí Krishna te ajuda enormemente, e você fica assim seguro de que tudo bem, esse estágio humano eu aprendi realmente como devo usar esse mecanismo biológico, físico e astral e mental, e como devo proceder para voltar para o mundo espiritual. Não há problema, não há dificuldade, não precisa especular em relação a isso. O ponto é tomar a atitude de todos os dias se manter rendido aos pés de lótus de Krishna dentro do nosso coração e seguir com essa convicção devocional, adorando a Deus em tudo, por Ele nos dar essa misericórdia, né, de agora estarmos voltando para o nosso lar original, que é o reino, né, de Deus. Então, essa natureza material chama-se, né, Prakriti, ou a energia do Senhor em suas diferentes encarnações ou expansões. Purusha. Prabhupada, ele nos dá um mantra aqui nesse significado, mostrando a origem dessa criação material. Então, esse verso está no Sattvata Tantra, onde se diz: para que haja a criação material, a expansão plenária do Senhor Krishna manifesta-se sob a forma de 3 Vishnus. Vishnu quer dizer o aspecto onipenetrante, né, de Krishna. Então Krishna ele se expande em 3 Vishnus para criar tudo aquilo que podemos perceber dentro daquilo que se chama, né, o nosso corpo material e o mundo que cerca esse corpo material. Então, nesse verso diz, o primeiro Vishnu, né, é chamado Mahavishnu. Ele cria a totalidade da energia material, conhecida como Mahatattva. O segundo Vishnu, chamado Garbhodakashayi Vishnu, entra em todos os universos para introduzir diversas criações em cada um deles. E o terceiro, Kshirodakashayi Vishnu, difunde-se em todos os universos como a superalma onipenetrante
e é conhecido como Paramatma. Atma, para quer dizer, a grande, né, super-alma. Então, esse Vishnu, né, que é expandido de Krishna lá do mundo espiritual, né, que forma esse cantinho aqui dentro do mundo espiritual, que é o mundo material, fala que esse Vishnu, né, que Kshirodakashayi Vishnu, que está dentro do nosso coração, ele está presente até mesmo dentro dos átomos. Qualquer um, agora olha só, essa parte final desse verso, né, qualquer um que conheça esses 3 Vishnus pode libertar-se do enredamento material. Entende? Isso aí é essencial. Entender como Krishna está situado aqui dentro dessa situação material através de suas expansões plenárias pessoais. Porque Krishna ele fica sempre em Vrindavana, né, em Krishna Loka. Mas Krishna, através da sua alegria, de sua bem-aventurança, ele está sempre, né, se expandindo energeticamente para que essa bem-aventurança se amplie cada vez mais. Então esse é porque as coisas são criadas, porque Krishna deseja aumentar a felicidade de tudo, e nós somos a energia consciente de Deus, que através do relacionamento com Krishna, e tentando satisfazer a Krishna, aumentamos o prazer de Krishna. Entende? Porque nós somos, isso que nós temos que entender assim profundamente, nós somos Krishna como energia. Não é que nós somos diferentes de Krishna, nós somos Krishna, mas nós somos diferentes de Krishna porque Krishna é o energético, nós somos a energia, e a energia é subordinada ao energético. Não tem como fugir disso. Por isso que somos servos eternos, amorosos de Krishna. E quanto mais amamos a Krishna, isso traz muita alegria para Krishna. E quanto mais Krishna, que é a nossa fonte energética, fica feliz, mais nós também ficamos felizes, porque nós somos partes dessa felicidade energética que é Krishna. De modo que está tudo modulado, não há possibilidade de você ser feliz tentando viver uma vida inconsciente de Deus, assim, separada de Deus, se identificando com esse corpo material. Isso é um absurdo. É muito simples aceitar esse fato. Se eu sou parte de Krishna, eu estou interagindo com Ele o tempo todo. Entende? Tem que ter essa cientificidade espiritual também. Não só entender a manifestação material, mas entender aquilo que você é. Então, se eu estou com Krishna e eu estou satisfazendo a minha fonte, estando a minha fonte feliz, naturalmente, como eu sou parte dessa fonte, eu também vou ficar feliz. Então, quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós tentamos, né, adorar ou consagrar a nossa vida à existência divina, mais a nossa existência também se diviniza. E isso significa que vamos aumentar o grau da nossa consciência, né, existencial e bem-aventurada. No mundo espiritual, nem podemos imaginar o grau de alegria dos devotos, porque eles estão osmotizados, unificados com Krishna, no plano absoluto. E aqui nesse mundo material, imagina, a alma que é parte integrante de Krishna, esqueceu isso, está simplesmente se identificando com um monte de matéria assim, morta, né? Morta nesse sentido de que não há eternidade aqui, tudo aqui é temporário, tudo vai se desfazer. Assim como fala, né, a energia ela sempre se transforma, nunca é a mesma. Então o espírito ele está sofrendo aqui nesse mundo material, está dando assim uma tremenda bobeira, porque está seguindo esse fluxo de um sistema
demoníaco que fica fazendo pressão o tempo todo, que você deve acordar todo dia, tem que trabalhar, tem que ter, né, tem que ter uma família, tem que ter uma nacionalidade, e aí você até esquece que existe algo além dessa minúscula poeira dentro do universo, né, que é chamado planeta Terra, né? A maioria, os extraterrestres chamam até a gente de planeta Água, né, que eu acho que é até mais convincente, né? Planeta Chão. Mas, entende? Então, a partir desse capítulo 7, Krishna, ele está querendo nos dar essa profundidade. Temos que ter essa pegada de entusiasmo. Caramba, entendi que eu sou um espírito e estou vacilando aqui nesse mundo e achando que eu sou esse corpo aqui, esse corpo miserável, sujeito a tantas doenças, a morte. Aqui nesse mundo tudo é incerto, não há amor, só há interesse. Tudo aqui, amor, amizade, sociedade, tudo é falso, é ilusório, né? Quando baseado nesse sistema de identificação física. Então, somente assim, devotos avançados realmente são seus amigos, porque o interesse deles é que você saia dessa ilusão e fique com Krishna no seu coração e volte realmente para o mundo espiritual. Então lá Krishna é o amigo supremo, né? E por causa disso, essa energia de Krishna, da amizade, é uma realidade presente no coração de todo mundo. Ninguém está querendo se dar bem em cima do outro, mas todo mundo está querendo facilitar o serviço devocional, né, do outro, para que ele fique cada vez mais conectado com Krishna. Essa é a ideia do mundo espiritual, né? Krishna é o centro da existência e todo mundo está compartilhando a alegria individual simplesmente porque todo mundo está se voltando para Krishna. Esse nome Krishna significa o todo atrativo. Então no mundo espiritual todo mundo está atraído a essa fonte suprema e ao mesmo tempo uma das curiosidades no mundo espiritual é que ninguém sabe assim que Krishna é Deus. Há uma Maya lá, né, uma espécie de Maya superior, né, uma Maya interna, onde Krishna não se relaciona como Deus com as pessoas. Ele se relaciona como um amigo, né, como o esposo, como amante, como pai, mãe, filho, dessa forma, como parente. Assim, Krishna, ele é o renunciante supremo. Essa é uma das opulências que Krishna tem, e aí Krishna renuncia a essa posição de Deus. Ele é simplesmente Krishna, ele é uma pessoa simples, absoluta, e todo mundo vive nessa coligação com ele, enquanto que aqui no mundo material você, além de não reconhecer Krishna ou Deus, muitas pessoas serem, né, ateias, assim, mesmo assim a pessoa mesmo aqui nesse mundo, o egoísmo dela é tão grande que ela quer ser Deus, enquanto Krishna, que é o próprio Deus, não está interessado em ser Deus. Nós aqui nesse mundo material, que somos assim partículas insignificantes de Deus, queremos ser Deus e mostrar para o mundo que somos assim, né, gurus, que somos poderosos, que temos poderes, essas coisas todas que realmente nos afastam da verdadeira realização espiritual. Então nesse verso aqui temos que estudar que para haver a criação material, Krishna cria, né, através do seu poder, uma massa de energia que se chama a natureza material. Então primeiro ele entra como Mahavishnu e através de sua potência ele vai manipulando esses elementos, né, num estado completamente sutil, né, e aí ele cria todos esses elementos, né, através do modo da ignorância, da paixão e da bondade misturados com o falso ego. Ele vai criando tudo
E aí cria terra, água, fogo, ar, mente, inteligência e falso ego, e esses elementos vão saindo de seu estado sutil para um estado mais condensado, e aí ele cria, né, núcleos dentro dessa energia que se chamam universos, e ele entra como Garbhador Kashai Vishnu, e daí do umbigo desse Garbhador Kashai Vishnu, o Senhor Brahma aparece, e aí Krishna potencializa essa alma, né, com o poder da criação desse universo, e o Senhor Brahma vai manipulando, ele é o engenheiro do universo, e daí vai alicerçando, criando bases, dimensões, e almas, né, que estão dentro de Vishnu vão entrando nesses corpos e avançando espiritualmente e compreendendo as coisas todas, né? E depois Krishna entra dentro de cada um de nós como Kshiro Dakashai Vishnu, e aí começa a nos orientar, e essa expansão dele começa a manifestar também em várias encarnações. Se quisermos saber sobre essas encarnações, elas estão descritas muito bem no Srimad Bhagavatam, e essas encarnações vão tendo, né, relações com vários devotos, e daí tudo se torna assim muito fácil, né? Como ele diz no final desse verso aqui, né? Qualquer um que conheça estes 3 Vishnus pode libertar-se do enredamento material, porque ele entende que tudo está sendo, se movimentando, existindo pelo poder de Deus, porque tudo é Deus, e Vishnu é uma expansão funcional de Krishna para atuar nesse mundo material de uma forma criativa, de uma forma, né, onde ele mantém tudo, e de uma forma também onde ele está sempre transmutando as coisas ou destruindo tudo através da morte personificada, porque esse universo material nada mais é do que o mundo onde tudo termina, né? Então, aqui não é a realidade do espírito. Então temos que desejar ardentemente estar com Krishna no mundo espiritual, e para isso temos que inicialmente nos render a Krishna dentro dessa sua expansão como Kshiro Dakashai Vishnu dentro do nosso coração. E aí esse Vishnu vai se revelando, né, o Vishnu cósmico, que é Garbhador Kashai Vishnu, e o Vishnu original, que cria toda a natureza material, que é Maha Vishnu, que está sonhando esse universo, esse mundo em que estamos nesse momento, para criar essa ilusão, onde nós, através de algum desejo que nem imaginamos, estejamos aqui tendo essas experiências, mas vai chegar numa encarnação, né? Essa encarnação humana é propícia para isso, ela tem inteligência para que nos tornamos um cientista espiritual e possamos, assim, dentro de certas regulações e de práticas espirituais, sair daqui e não precisar mais voltar para esse mundo, porque entendemos que somos servos de Deus e temos que nos manter 24 horas nessa consciência. Essa é toda, né, a missão, né, que se fala, né, missão da forma humana, é o sacrifício, o sacrifício, né? Esse ofício sagrado de todos os dias, você se lembrar de que você é uma parte integrante de Krishna e se conectar com Deus em gratidão completa, né? Pensando sempre em Deus, adorando, servindo, né? Ouvindo sobre Krishna, né? Nessa era de Kali Yuga, principalmente cantando o seu santo nome. E temos que estar interessados em purificar a nossa existência e não ficar assim desfrutando dessa energia material, e que isso vai criar karma, vai nos manter presos aqui dentro desse falso ego, quantas vidas forem, até que nós acordemos. De modo que o próprio Krishna, ele é tão incrível, né, que ele consegue fazer esse arranjo de vir para esse mundo material e trazer a própria Vrindavana e dar, assim, exemplo através de seus passatempos.
Inclusive ele explica no Bhagavad Gita que ele é Deus, e essa missão de Srila Prabhupada, mostrar como é essa atuação mística de Krishna nesse mundo. Então temos que ser assim muito agradecidos aos devotos que estão realizados em Krishna e que estão passando essa mensagem maravilhosa, onde despertamos finalmente: agora entendi quem é Deus, entendi o que eu sou, entendi o que é esse mundo material, como Krishna está agindo funcionalmente aqui para criar tudo através de suas expansões, de Vishnu. E agora eu entendi tudo, e se eu cair em Maya de novo, isso aí é bobeira minha, é culpa minha. O espírito não tem que ceder à mente luxuriosa, ou a mente cobiçosa, ou a mente que fica irritadinha por qualquer coisa, entende? Você tem que ser o senhor da sua mente. Autocontrole, O próprio Arjuna, simbolicamente, ou alegoricamente, ele representa esse autocontrole. Por isso Krishna está instruindo a Arjuna dessa forma, que ele é um guerreiro, Temos que lutar diariamente essa batalha de Kurukshetra, mas se sabemos que estamos do lado de Krishna, não tem problema, a vitória já é garantida, conforme Krishna explica no último verso do Bhagavad Gita, A vitória já é garantida se você entendeu Deus, a ciência de Deus, conforme ele está explicando aqui nesse capítulo 7. E vamos seguir aí com muita fé, com muito amor, com muita devoção, porque estar com Deus é tudo de bom, é a perfeição. Então, espero que vocês tenham ouvido atentamente essa palestra, eu acho que foi muito importante, E sigam com entusiasmo. Cada dia em Deus é maravilhoso, não dá para explicar assim, Problemas, medos, tudo isso aí, ansiedade, futuro, tudo isso aí vai embora. Quando você está com Krishna, você começa a ser um co-criador perfeito da sua vida, e tudo acontece conforme você deseja, nesse vislumbre, essa fé de que realmente eu quero voltar para Krishna, para Deus, para o mundo espiritual. E enquanto eu estiver aqui nessa escola chamada planeta Terra, no mundo material, eu simplesmente vou seguir a vontade de Krishna. Cada dia é um dia diferente, cada dia é um mistério lindo e incrível, mágico, quando estamos juntos com esse ser que é a origem de tudo. Ok? Então, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, juntos, todos estes 8 elementos formam minhas energias materiais separadas. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a sua divina graça, Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são ao santo nome, o Mahamantra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribo.